Na aula passada a gente falou da distribuição dos valetes, né? Inferência sobre distribuição dos valetes. E nessa aula a gente vai falar sobre a inferência sobre as distribuições de naipes, né? Distribuição dos naipes nas mãos dos adversários de acordo com o leão. É um capítulo bem interessante. E ele começa falando de um princípio que acho que é um princípio bem válido, né? Que, assim, por cima já a gente pincela esse assunto diversas vezes, mas aqui ele coloca fundamento nisso que a gente... Cara, deixa eu só ver se eu tô no microfone que deveria aqui, só um segundo. Configurações. Tá certo, beleza. Tá ótimo, né? Então tá bom, vou até trazer mais perto de mim um pouco. Então, assim, que é o seguinte, o que significa o passar e onde passar no leilão. Então ele fala, não necessariamente você deve fazer o leilão do naipe que você tem na mão. Ele fala, se você é quem fala, se você é o primeiro a falar, nesse caso faz muito sentido que você faça o leilão até chegar ao seu jogo, porque suponhamos, né? Qualquer exemplo aí, vamos falar de você tem um caro com 2, né? Os caros sem 2 talvez seja até melhor. Não, vamos ficar no simples para não envolver muitas variáveis. Você tem um Pix simples. Um Pix simples para não repetir. Então, assim, se você tem um Pix simples, não faz sentido separar no 20. Se você é você quem está falando, né? E não está escutando, não faz sentido separar no 20, porque se você parar no 20, pode ser que seu adversário tenha um reato simples. E você parando antes permite que ele jogue o reato simples dele quando você tem um jogo de maior valor, né? Então, quando você é quem fala, você não tem muito escape, você tem que fazer o ideal, né, que você faça o leilão do seu jogo até o final, para, inclusive, você fechar a porta do seu adversário para que ele não permitir que ele jogue um jogo de valor inferior ao seu. Nesse caso, então, quando você é quem fala, então, acho que isso todo mundo está de acordo, não vejo muito como colocar isso em discussão, porque, né, me parece bastante óbvio. Você vai fazer leilão, assim, salva exceções muito peculiares, você vai fazer o leilão do seu jogo quando você é quem fala. O mesmo não é válido, diz ele, quando você é quem escuta, né? E aqui ele dá fundamento para que a gente... para isso que a gente falou, está nesse texto aqui, né? Então vamos supor que você é quem ouve, você tem um Pix simples na mão, o teu adversário fala 20, não tem por que você falar não, porque é possível que ele queira jogar reto, você não pode permitir, se você tem um jogo superior a reto, não tem por que você permitir que ele jogue reto, então você vai aceitar o 20. E se ele te falar 22, qual que é a conduta que faz mais sentido, diz ele, né? Ele falou, cara, se o cara te falar 22, das duas uma, ou ele tem o 22, que é um jogo igual ao seu, e se ele tiver 22, as suas chances de ganhar seu jogo são bem baixas, porque você tem um adversário que quer jogar também, então provavelmente ele tem 5 ou mais trunfos, provavelmente ele tem esse naipe longo, provavelmente ele tem naipes paralelos razoáveis, né? E você fazer seu jogo, conseguir acontecer tendo um adversário querendo jogar o mesmo que você, cara, bom, nós conhecemos, né? Nós que temos experiência jogando, é muito difícil, né? Pode acontecer, nós que estamos presentes já devemos ter provavelmente jogado algum jogo com 5 conto em que a gente ganhou, com certeza é possível ganhar, mas para efeitos de leilão, acho que se você soubesse por antecedência que seu adversário quer jogar o mesmo que você, se você soubesse a informação com antecedência, você provavelmente passaria. Esse é um ponto. Então, isso para ser igual de você. Se ele quiser jogar acima de 22, cara, aí que você não vai ganhar o leilão mesmo. Você vai falar sim, ele vai falar um acima, e você vai perder o leilão de qualquer jeito. Então ele fala, existe muito sentido em você passar a mão quando o seu jogo é anunciado no leilão, se você é quem escuta, né? Então esse é o fundamento que ele dá aqui, ele constrói um argumento de forma bem lógica e intuitiva. Então eu não tenho muito o que comentar. Assim, eu já incorporei isso, né? Já tinha lido esse livro uma vez, não lembrava dessa explicação de forma tão detalhada, mas, né, para mim faz muito sentido. E para ilustrar isso que ele falou, ele traz essa mão aqui, cara, eu joguei no grupo como se fosse um desafio, mas na verdade não é basicamente uma ilustração desse argumento que ele está fazendo, né? Então, essa mão aqui, 2 valetes, incroides, 10
Rei Dama, pique 8, as luxo em heads, as figura em heads, as luxo em cara. Ele falou, com essa mão, se você iria até o 24, se você estivesse falando, faz sentido que você fosse, porque, cara, parece um jogo de Croix bastante viável, a chance de você conseguir guardar o seu pique 8 e ter dois as paralelos, um naipe sem um naipe plano, não, naipe void, né, sem carta, e pelo menos 5 trunfos, em qualquer posição, me parece adequado fazer um 24. E até 24 se você estiver falando, tá bom. E se um adversário te falar 24 você tem essa mão? Tá bom. Então, se você é quem escuta o leilão, se alguém fala 24, provavelmente você passaria com essa mão, porque se o cara quer jogar Kreutz, você joga Kreutz Hand com essa mão, cara, se estiver na frente, talvez, mas assim, cara, é bem perigoso, porque você não tem o valete de cima, se quem assume sai com as de pique, cai as e 10 junto, já é 21, pode ser que você entregue o 10, cada um dos 10 dos naipes vermelhos, você ainda entrega pelo menos 2 de trunfo, é complicado, né? Então, assim, você passar, se você escutando, passar com 24 faria sentido. E se é você quem fala, também faz sentido você falar 24, né? Com essa mão. Então, dentro da abordagem que ele define, o que para mim faz muito sentido, essa é uma mão que representa, eu concordo, que você, com um mesmo baralho, se você é quem fala, você vai até um valor, se você é quem escuta, você vai um valor abaixo. Né? Essa é a mão que ele usa para ilustrar esse raciocínio. O exemplo 2 eu nem coloquei no grupo, porque não teria muito como fazer um problema baseado nisso aqui, mas ele fala, não necessariamente o leilão que você faz, assim, você ajuda muito o seu parceiro se você fizer o leilão até o seu limite, levando em conta que o seu limite, se você estiver escutando, provavelmente vai ser um nível abaixo do que for leiloado, né? E ele fala, com essa mão, até quando seria? Até 20 só? Cara, pode ser, talvez se fosse até 22, talvez até 24, talvez você fique no 20, mas tem muitas possibilidades de jogo com essa mão aqui, né? Embora seu naipe longo seja Hertz, mas se você achar um pique, pode virar um pique. Se você achar 2 piques, com certeza vira um pique. Se achar um Kreutz, enfim. Da forma como, se você de azar achar 2 caros, você vai ter um problema, mas essa mão é o que ele usa para ilustrar que existem casos em que você pode fazer um leilão diferente do seu naipe longo. É isso que está falando aqui. Né? E, cara, não achei muito útil esse exemplo que ele deu, mas beleza, vou tocar para frente e cada um toma suas conclusões. No entanto, essa terceira mão, e cara, acho que vale muito a pena, é uma pena que só ninguém entrou mais, estamos Daniel e Vinícius só por enquanto, né, na aula. Eu acho que eu não consegui até agora. Puta, que pena, porque esse exemplo valeria as dezenas de euros que o livro deve ser cobrado para quem... Ah, não, mas nós pagamos, vale os euros que a gente pagou pelo livro. Porque, cara, é muito bem pensado esse exemplo, então acho assim, a gente tem mais ou menos 20 minutos para discutir. Eu vou ter prazer em ficar esses 20 minutos discutindo só esse exemplo, porque ele é muito rico. Né? Então, vamos lá, vamos enunciar o que está acontecendo. Né? Você tem essa mão atrás, e aí o leilão começa entre o cara que está no meio e o cara que está na frente. Né? O cara que está no meio fala 24 para o cara da frente, e o cara da frente passa com 24. Né? Bom, não sei se alguém faria algo diferente, para mim parece muito razoável que você passe com essa mão quando não chega a 24, porque que você vai jogar um cara hand com essa mão, tendo nenhum as paralelo. Arriscadíssimo. Sim, eu diria que 95% dos jogadores passariam com 24 essa mão. A maioria acho que nem abriria leilão. Talvez um 18 da alegria para ver o que acontece, mas com 24 realmente me parece muito pouco razoável você avançar no leilão com isso. Bom, e aí o jogador do meio vence o leilão e ele anuncia Kreutz. Né? E aí esse foi o problema que eu deixei no grupo. No grupo. E aí, bom, temos só 2 pessoas, então eu vou perguntar. Aí vamos começar com. O Vinícius está com o microfone aberto ainda? Tá, então tá bom. Então, Vinícius, conta para mim. Que leilão foi feito pelo jogador da frente, que foi o que passou com 24?
Caceta, na hein? Que sua pergunta. avaliação? Então, olha, eu pensei nessa bodega. É. E, ai, putz, é complicado, né? Não, eu pensei, o problema é que eu não consigo chegar muito a uma conclusão, entendeu? Pô, eu Tá. vejo muitos caminhos que são possíveis, mas eu não consigo chegar num coisa. Pra mim, o mais lógico, obviamente, seria ele ter feito, pra mim, um pique, na verdade. E ele só Um passou do pick? 20, ele só passou do 23 pra não jogar nu. Você entende que ele fez 23 para bloquear o nulo, é Pra isso? bloquear o nu, exato. Tá, Aí o outro falou 24, beleza, então joga. Já que você não quer nu, eu não importa. tá bom. Não sei, eu não consigo ler direito essa mão. Tá. Daniel, você tem algum insight a acrescentar aí nessa avaliação do que o cara queria jogar, que passou com 24? Eu acho que essa teoria do Vini é bem plausível também. Eu faria a mesma coisa. Se eu tivesse com. É que tem o valete de hertz pra fora, né? Então, Sim, sim. se um cara tá fazendo. Foi até o 24, pode ser que ele tava simples e outro cara tava sem dois, né? É plausível o pique que o Vini tá fazendo. Eu também achei que podia ser nulo, tá? O que o cara tá fazendo. É plausível também pra mim. Você não tem Tá. você só tem o set de um naipe, né? Do outro naipe você não tem set. O cara pode ter um problema só no Hertz, e é esse problema do Hertz que ele quer guardar. Pode ser também. Tá, bom, você fez uma análise que já adentrou um pouco a segunda pergunta, mas então, cara, assim, eu vou me ater, a análise dele é uma análise que segue uma linha, né? E para avaliar esse caso, é a análise que trouxe o fundamento dos exemplos anteriores. Então, vamos lá. Então, supondo o cara tá ouvindo, né? Então, se ele quer jogar pique, se o jogo dele é pique, não faz sentido ele aceitar 23, porque o 23 já está fora do alcance dele. Se o cara passa com 23, ele teria um problema. Então, assim, a informação que o Leilão nos traz o cara tem um nulo, ele pode jogar nulo. Nulo é uma possibilidade para ele. Né? Então, e o Kreutz não. Tipo, ele passou no 24, porque assim, poderia ser que ele quisesse jogar um Kreutz? Poderia, porque ele passou com 24 e ele que tá ouvindo. Mas o cara não seu Kreutz. Tá bom, então o cara não seu Kreutz. E você tem 4 Kreutz, cara, o jogo dele não era Kreutz. Qual que era, então? Pode ser que fosse pique, faria sentido. Na verdade, com o anúncio de Kreutz do cara, provavelmente o cara deve ter pique longo, mas o NUR é viável também. E isso, o fato do NUR ser viável para ele, é a informação relevante para a gente chegar na segunda pergunta, que se o jogo do nosso parceiro era nulo, então qual naipe que eu não devo trazer para bloquear para enfim, aumentar as chances de vitória a nossa chance de vitória. Vamos inverter. Daniel, que naipe que você entende que a gente não deveria trazer para ampliar nossa chance de vitória? Pra mim é o cara. Não deveria trazer o cara, por quê? Porque se o cara tá indo pra null. Se a gente supõe que o cara tá indo pra null, ele vai ter o 7 ou 8 e ele provavelmente não tem o as. O as tá com outro cara. Certo. Então. Aí você vai trazer a primeira vez, o cara vai assumir a mão o outro cara, certo? Só que se você puxar pela segunda vez o outro cara pode ter o 7 e o 8, ele vai jogar um 8 e o outro cara pode tuchar. Então ele está ajudando o cara que está jogando tá jogando o jogo, né? Eu não entendi. Porque você não consegue passar. Assim, como a composição é 10 até o 9, você não tem como passar a mão pro cara que queria jogar o seu parceiro. Exatamente. Certo. Se você tivesse um buraco ali no meio, você até poderia tentar passar, mas como não tem esse buraco, você provavelmente não consegue passar a mão em cara. Pelo menos é a visão. Certo. Então você não tem pique, então sua saída, quando você assumisse a mão, você traria Hertz, é isso? Eu tentaria trazer o Hertz. Correndo o risco de matar o naipe dele. Então. Só que o Hertz também não é bom, né? Porque assim, se o cara foi nu. Bom, a não ser que ele esteja com o 9zinho solto ali do Hertz, mas ele também não deve ter muita coisa no Hertz, porque senão não faria sentido ele ir até o nu ali. A não ser que tudo esteja na mão de quem tá jogando, né? De quem tá com o Kreutz. E se o parceiro nem tem Hertz, né? O problema é puxar o Kreutz esperando que o cara puxe o pique também, né? Tipo, sim. esse é o problema, né?
O problema é passar a comunicação que você não tem pique. Exato, o ideal seria sinalizar que você quer que puxe pique, entendeu? Mas aí tem a puxada do parceiro também, né? Uhum. O parceiro, se ele puxar Kreutz, não tem problema pra você. Ele te ajudou porque você salvou seu 10, né? Basicamente. Sim, Calma, do que a gente tá falando, gente? Eu me perdi aí na discussão. Não, é porque você tá atrás, né? Tipo, você não é o primeiro que sai no jogo, né? Pelo que eu entendi. Não é o primeiro que sai no jogo. Então você vai jogar. Você tá passando. Você pressupõe que você vai assumir o jogo em algum momento, entendeu? Sim, vai assumir o jogo. Não vai ser na primeira vaza. Não vai ser na primeira. Tá. Eu vou falar a explicação do cara e depois eu vou acrescentar mais um elemento na nossa discussão que eu pensando nessa mão, eu imaginei como jogar essa mão para aumentar as chances de vitória. Daí, bom, não sei se vocês confabularam muito, essa mão é bem interessante, então tem muitas coisas para depender aí, né? Então, assim, o argumento do autor é o seguinte, se o parceiro fez leilão de nulo, não tem como ele ter mais de um Hertz. Sim, porque o 7 e 8 estão na sua mão. Então, assim, ele não vai fazer leilão com rei e dama de Hertz. Não de nulo, tipo, porque é suicídio. Não tem como ele ganhar tipo, com 10 e 9, cara. Ele não vai fazer. Pedro, né? É bom. Se o Pedro for, aí muda. Aí muda. Ele o pode livro não ter se. um Hertz ali, né? Eu acho que. Se o parceiro às vezes pode ter um Hertz, né? Sei lá. Pode ter um Hertz. Não, pode ser um rei, por exemplo. Pode ser um Hertz, Uhum. um rei de Hertz branco. Isso pode ser. Isso faria sentido. Agora, se tiver 2 Hertz, cara, o cara tá muito louco. Tipo, não dá pra você fazer leilão de nulo com tipo, um valete e um 9 de Hertz, cara. Quer dizer, até dá, mas assim, você tá supondo que os adversários são 2 cabaços, né? Porque jogando desse jeito é meio impossível de ganhar. Supondo que os adversários saibam o mínimo dos casos. Se eles não tiverem nenhuma noção, daí pode ser que passe, mas né, supondo que eles jogam alguma coisa, você está abusando dos seus adversários. Então, assim, a leitura dele, que para mim faz sentido, se o cara fez leilão de nulo, se o nulo é viável para ele, ele não pode ter mais de um Hertz. Se ele não tem mais de um Hertz, você saindo de Hertz, você vai entregar a mão de graça para o seu adversário sempre que você sair em Hertz, porque mesmo, ele pode ter um 10 ou um As. A exceção é se ele tiver um As. Se ele tiver o As Blanc, aí a história muda. Né? Mas mesmo assim, você sai com 7, o cara bota o As, você vai deixar o Hertz inteiro do cara de pé. Né? Ele só entrega uma e o resto dele tá firme. Então, assim, ele fala, a saída de Hertz é muito provável que vai devolver a mão de graça vai entregar a mão de graça pode ser que, dependendo de como o jogo correr até a vaza que você assume pela primeira vez, pode ser que seja interessante você entregar a mão de graça, a história é outra, mas se não for essa estratégia, se você quiser gerar dificuldades, se você quiser fazer o cara gastar trunfo para entrar, coisa assim, Hertz não é a melhor carta não é um boneco para você trazer, aí só sobra a cara. Então, e eu vou um pouco além. Então, o argumento do autor acaba aqui, daqui para frente é a Aníbal fazendo suas ilações sobre essa mão. Né? Então, a gente está atrás, o parceiro provavelmente tem pique longo e a gente não tem pique, e é o parceiro que sai. Então, vamos supor que o parceiro sai, sei lá, com 9 de pique, o adversário entra com As e agora você entra. Aí você tem que jogar. O que você coloca... Vini, o Daniel falou primeiro. O que você faz se vem o 9 do parceiro e As de pique do adversário na sequência? Então, olha, eu provavelmente cortaria com o 10, porque como eu não tenho muita informação ainda das mãos, eu não sei se esse 10 vai estar seguro ou não. Uhum. Se o meu parceiro jogou nu, eu não tenho informação de que valetes ele tem, né? Uhum. E do jeito que a gente tá falando que ele provavelmente o Hertz ele não deve ter nada, não deve ter um valete lá, é muito maior a chance do outro estar com os 2 valetes e fica a dúvida onde está o As, entendeu? Essa é a grande questão. Eu jogaria o 10 por segurança. Justo. E você, Daniel? Eu jogaria o 10 também porque se o cara bate o valete de Kreutz e você joga o 8 de Kreutz, por exemplo, você vai ter que entregar 2 pontos, no mínimo 2 pontos pro cara, né? Isso se você não entregar mais asa do que necessário, né? Tá, esse ponto. Bom, só para esclarecer o fundamento aqui, né? Quando você tem 4 trunfos, Pique Buber, Caro Buber, o 10 de trunfo e uma luxa, você tem o porquê do 10, né? Você tem sempre 3 vazas de trunfo seguras. Você não tem como se fazer menos que 3. Se você entra com 10, você faz uma de trunfo e continua tendo outras duas vazas de trunfo seguras,
entregando 0 pontos pro Kreutzbuber, que você não sabe onde tá, se tiver com o adversário, você entrega 0 pontos. Com qualquer outra entrada, você coloca ou pontos ou vasas de trunfo em risco. Se você entra com valete, você provavelmente não vai fazer... pode ser que você não faça 3 vasas, pode ser que você faça 2 só, a do valete mais uma. Se você entra com 8, fatalmente você vai ter que entregar pontos pro seu adversário se ele sair por cima em algum momento. Então a entrada com 10 é a entrada correta. Fico feliz que vocês tenham entendido essa questão. Então agora eu vou pro Daniel. Então tá, você cortou o as de pique do parceiro e agora você sai. Com o que você sai? Eu entendi o ponto agora de puxar cara. Você sobe seu cara e você pode tirar o trunfo do inimigo, né? Tá, se fosse por esse raciocínio, talvez eu tentaria o 9 de cara. Talvez. Mas aí tem um cenário que tem que ser ideal aí, né? O parceiro tem que ter pelo menos 1 ou 2 croits pra você ter chance de ganhar esse jogo, né? Pelo que eu tô entendendo. Eu acho que não precisa. Na verdade, ele tendo um só, dependendo da saída que você fizer, já é suficiente para liquidar a fatura. Um croit só? Na minha leitura, sim. Na sequência de jogo que eu imagino, né? Aí vamos ver o que vocês imaginam para a sequência depois que você sairia com 9. Você mantém sua decisão. Não, se ele tivesse. É que é complicado, né? Por exemplo, se o parceiro não é louco, ele vai ter um Hertz ou ele não vai ter Hertz na mão. Uhum. Então, se você põe o Hertz, se ele tiver um, ele limpa o naipe. Se ele não tiver nenhum, ele limpa o trunfo pra tacar ponto no seu trunfo, entendeu? Certo. Então, por isso que eu não entendo. Eu vejo a saída de Hertz ainda interessante, mas não sei se. Tá, não, faz sentido. Se ele não tiver nenhum, ele consegue limpar e ele consegue botar 2 cheias no. Agora, o ponto é quais cheias que ele vai colocar, né? Porque se em Hertz ele não tem cheia, se em Kreutz ele tem, vai que seja um trunfo só. E em pique, ele vai tuchar o 10 de pique Que pode o 10 de fazer pique, ponto, provavelmente né? Exatamente, provavelmente o 10 de pique ele vai usar para pegar os seus pontos, né? Porque a gente supõe que, bom, mesmo que ele não tenha o 10, tipo, o rei de pique, se ele tiver, provavelmente o rei dele tá alto, né? Alguma coisa de pique ele tem. Então... entendi. O parceiro já não tem ponto, né? Isso é complicado, né? Se ele realmente fosse jogar nu e tiver com nu, com alguns probleminhas, só provavelmente ele não deve ter ponto. Você tem ponto na mão, você tá com 2-10, né? Ele só deve ter os piques na mão de ponto. E você, Vini, o que você sairia depois de cortar o as do adversário com 10? Então, se eu imaginar que meu parceiro tá com os caras baixos, né? Já que eu tô do rei até o 9, tá tudo na minha mão, eu sairia com o rei. Sairia com ele? Sairia com o rei, que é meu parceiro, se ele tiver baixo, vai ficar por baixo, e o cara vai ter que ficar na dúvida se ele pega ou não com o as. Tá. Engraçado. O Daniel, ele deu a resposta que eu daria também, mas por outra razão. Eu sairia com 9 também. Mas não porque eu tô esperando que... assim, Pode falar. Não, eu sairia com 9 porque você supõe que o as tá com outro cara, né? Então se você quer forçar, você quer jogar o rei depois pra você deixar o cara em dúvida se ele corta ou não, né? Não sei. Na verdade, não é nem isso, Não? cara. É um pouco mais malicioso que isso. Porque, assim, supondo que assim, tem algumas posições possíveis aí. Se o adversário tem caro e teu parceiro tem o as, teu parceiro consegue voltar para o jogo em caro. Bom pra gente. Se o teu adversário, se o parceiro não tem o as, é pouco provável que ele tenha, né? Porque ele fez leilão de número, para ele ter o as, ele teria que ter, por exemplo, 8 e 7 de caro para ter o as também. Então, ele teria que ter tudo. Né? Mas assim, não sabe, pode ser o Pedro, né? Então a gente não sabe como é que se o cara é muito ortodoxo no leilão ou não. Mas essa possibilidade dele ter o as é um pouco mais remota. Mas vamos supor que ele tenha uma luxa de caro blanco. Esse é o cenário mais interessante para nós. Se você sai com 9, vai chegar pro teu adversário o 9 e outra luxa. Pode ser o 7 ou pode ser o 8.
E ele vai ter. E aí que é o meu ponto. E aí o adversário vai ter que Tem que fazer a escolher escolha, tá? e deixar passar 2 luxas ou entrar com as e ficar com uma luxa abaixo do 10. Sim. E, cara, aí tudo pode acontecer. Pode ser que o cara deixe. Porque, assim, se você oferece um rei, o incentivo para ele entrar é maior. Porque ele fala, porra, já tem alguma coisa aí, né? Agora, se oferece 2 luxas, a chance dele deixar a luxa passar é muito maior que se tiver qualquer ponto lá dentro. Porque, cara, 2 luxas e eu tenho um as, cara. Não, eu vou entrar na próxima. Eu já me vi nessa decisão por muitas vezes e, bom, às vezes deu errado. Só que assim, se ele deixar passar, aí a chance de ganhar dispara. Porque se teu parceiro souber jogar, na seguinte você sai com 10, o teu parceiro precisa ter um trunfo. Aí por isso que eu falei de um trunfo. Se teu parceiro tiver um trunfo, ele corta teu 10, leva o as do adversário, vocês já vão ter 42 pontos, mais o valor do trunfo que o parceiro colocou, e ele vem com o pique de novo. Cara, muito difícil vocês perderem o jogo se o jogo correr desse jeito. Porque é 42 na primeira, tem 0 pontos na segunda, 21 pontos na primeira, 0 na segunda, mais 21. Mais o trunfo que o parceiro tiver na terceira, e ele volta com pique. Assim, não precisa nem ele ter o 10. Se ele vier com uma dama, o adversário botar o 10, você cortar o 10, tchau, né? Você vai cortar com valete, você tem mais uma vaza de valete para fazer, aí você pode devolver com o reto de graça. Tá? Ou, não, melhor, volta com o cara, que seu parceiro descarta o que ele precisar, se ele tiver trunfo, ele bota o trunfo no cara, pra ele se livrar. Cara, a fatura tá fechada ainda. Então, e assim, agora, expandindo um pouco mais esse raciocínio, e por isso que para mim é uma pena que espero que todo mundo possa ver o vídeo depois. Essa mão com 10 rei quarto, cara, eu sempre, se não tá bonitinho, assim, se tá bonitinho do 10 ao 9 fechado, para mim a saída é sempre 9. Porque é o que vai ser mais tentador pro cara deixar passar, e na seguinte você vem com 10 e você pega o as do cara, e, cara, você pavimenta o jogo pra vitória. Agora, se você não tem, por exemplo, suponha que no lugar da dama tá um 7, então você tem 10 rei, 9, 7. O truque pode funcionar se você sair com rei, e eu saio com rei. O princípio é o mesmo, você sai com rei, se o as estiver com o parceiro, beleza, perdeu um as, mas você tem que sair com alguma coisa. Se o as não tá com o parceiro e o adversário deixa passar, na seguinte, você sai com 10, se o parceiro souber jogar, você vai fisgar o as e as chances de vitória disparam. Então, e esse assunto do 10 rei quarto não tá nesse, nem sei se ele, nem lembro se ele fala em algum momento do livro, assim, mas você sair com esse naipe de trás é uma saída muito, deve ter até um nome, assim, né? Entre quem joga com teoria deve ter até um nome para essa composição, para essa saída de trás, porque é pescaria, né? Tipo, o que você precisa do cara deixar passar. Se ele deixar passar, e com o rei fica ainda melhor, né? Ele lança a isca, exato. Assim, pode complicar se o as tá com o teu parceiro, que você tá oferecendo 15 pontos, tipo, você sai com a luxa, a oferta seria menor. Mas, assim, na minha avaliação, o custo-benefício dessa saída é excelente. Né? Porque, tipo, se você perder, você perde 15 pontos, mas tá bom, o jogo não é lá, vai ser... a dupla tá informada de qual que é o naipe que as coisas vão acontecer, então, e você fica com o seu 10 livre para tuchar onde for o caso, né? E se o adversário entrar, não muda nada, talvez seu 10 esteja alto, talvez você faça uma vaza com o seu 10 quando o adversário sair com a luxa do naipe, e se ele deixar passar, cara, aí ele vai ter um problemão. Então essa mão é uma isca, e assim, não é tão comum você ter essa composição atrás, que é a posição que você tem que estar para isso dar certo. Então, quando eu tenho, cara, a não ser que eu tenha uma outra saída clamorosamente melhor, é uma ótima saída esse 9, porque é a melhor isca para você conseguir garfar o 10 e o as do cara. E assim, quando o cara deixa passar 2 luxas, ele não tá muito imaginando que a seguinte vem um 10 com trunfo para levar o as dele, né? Imagine você na posição de descartar uma luxa sobre outras 2 luxas. Cara, pode acontecer perfeitamente. Você não tá passando pela tua cabeça que aquele as vai ser cortado na vaza seguinte. Então, assim, é uma saída muito poderosa. Acho que vale a pena deixar o registro aqui. Então, bom, o argumento dele, ele até... Aquele argumento dos retos, né? Que o cara da frente tem pelo menos um, e se você a saída em retos tende a entregar o jogo de graça para o adversário. Se não é essa a sua ideia, então
a saída com Hertz não é das melhores. Então, gente, deu meia hora, 45. Por hoje era isso que eu queria trazer. Espero que tenha dado para entender qual que é a dessa mão, que é uma mão bem interessante na minha visão. Eu vou ter que sair, se vocês quiserem continuar discutindo, fica à vontade. E aí, bom, agora vai demorar para a gente se ver de novo, né? Agora é só no 24 de agosto, mas enfim, presencialmente. Mas aí na semana que vem a gente sai com os estudos então, beleza? Beleza. Fechado. Beleza.